de la zona 2B. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas aquí presentes. Y por favor, si tienen alguna pregunta, si surge alguna pregunta a lo largo de la charla de nuestro hermano Billington, por favor, siéntanse, siéntanse ahí con la libertad de dejar sus preguntas en el chat. Bueno, el tema de la charla del día de hoy será cómo conectarnos con el Swami interno. Aí os colegas os jovens também, as pessoas do Brasil também sejam bem-vindos e estão convidados para deixar aí as perguntas, todas as perguntas que tenham, podem deixar ali no chat. E o tema da palestra de hoje é como conectar com o nosso Swami, com o nosso Swami interno. Então agora eu dou a palavra para o Billington. É um prazer, Billington, uma honra ter o senhor aqui e podemos começar. Sairam. Sairam, meu irmão. Diante dessa apresentação dada sucinta de como eu conheci Sai Baba, que foi através de um sonho, né, depois de o meu pai Hermógenes, eu tinha uma relação de filiação com o professor, e ele me falou de Sai Baba, eu não sabia quem era, ele até mexeu comigo, disse que quem não conhecia Sai Baba perdia uma encarnação. Eu... Sairam, Billington, perdón, Sairam. Entonces, voy a contarles de forma resumida cómo conocí a Swami, a Sai Baba, ¿no? Que fue gracias a mi padre, el profesor Hermógenes, que él una vez me comentó que si yo no llegaba a conocer en esta vida a Satya Sai Baba, era una encarnación perdida. E então eu sonhei com Sai Baba e aí começa a minha viagem pela estrada devocional, né? Entonces yo soñé con Sai Baba y fue así que comienza mi viaje mi viaje por el camino devocional. Porque ao procurar o professor Hermógenes e informá-lo que eu tinha sonhado com Sai Baba, embora não soubesse quem era nem o conhecesse, o professor me disse que não era sonho, que era a presença de Sai Baba na minha vida e que ele, que acompanhava Sai Baba há vários anos, não tinha tido aquela oportunidade. Y ahí, después que yo soñé con Sai Baba y fue interesante porque yo no había, nunca lo había visto y no lo conocía, ¿no? Y cuando fue a buscar al profesor Hermógenes para comentarle lo que había sucedido, él me dijo que fue algo muy interesante, muy grandioso, ¿no? Porque el profesor Hermógenes, con todo este tiempo que ya llevaba de conocerlo a Sai Baba, no había experimentado algo así. Bem, fui convidado, então, por ele, pela minha mãe, né, esposa dele, a ser um dos fundadores do Centro Satya Sai de Vila Isabel, em 1986. E aí, então, eu começo a me inteirar quem era Sai Baba, que até então eu não tinha nenhum tipo de informação, nem conhecimento a respeito de como ele agia, o que ele fazia e, na verdade, de quem era ele. Y bueno, y resulta que después de eso yo fui invitado para formar parte del comité fundador del primer centro de Sai Baba, ¿no? Fui combinado
fui invitado por mi madre, como yo la llamo María, que era la esposa del profesor Hermógenes, y fue así que comenzó mi camino con Sai Baba, ¿no? Con esta invitación, y mismo que yo no había oído hablar de Sai Baba ni sabía muy bien quién era. Nesse momento em que eu me torno dirigente do primeiro centro do Brasil, eu era estimulado pelo professor Hermógenes, né, pelo meu pai, a divulgar a mensagem de Sai Baba quando ele não podia. Nós éramos muito convidados, ele me solicitava que eu ocupasse o lugar dele e fosse, porque ele ia para um lugar, eu ia para o outro. Isso me fez estudar a mensagem de Sai Baba e me fez começar a perceber a grandiosidade daquilo que eu estava envolvido. Bueno, y en ese momento, como yo formaba parte de la directiva del primer centro Sai Baba de Brasil, entonces a veces nos dividíamos el trabajo, a veces el profesor Hermógenes iba para un lado y yo iba para otro lado, y ahí tuve que envolverme y enriquecerme más de los mensajes y de la vida de Sai Baba. Neste momento, tempos depois, ou seja, 2 anos depois, o senhor Goldstein vem ao Brasil junto com Leonardo Guter, e nós já tínhamos no Brasil vários centros e grupos, e eles nos estimulam a fundar a organização Satya Sai do Brasil, e o Goldstein designa, né, o senhor Aloysio Coutinho Alves e eu para dirigentes da organização. E quando eu indaguei por que motivo os nossos, pelo menos o meu nome, ele disse que ele viera com a determinação de Satya Sai Baba. ¿No? Y después de eso tuvimos la visita de Goldstein y de Leonardo Guter en Brasil, y fue ahí que se decidió crear la organización Sai Baba do Brasil. E aí, desculpa, Willington, qual que é o nome da outra pessoa que ia fazer parte da diretiva com o senhor? Eu esqueci o nome. Era Aloysio. Aloysio, tá. E aí, sí, yo fui invitado junto con Aloysio para formar parte de la directiva de la organización, Satya Sai de Brasil. Y ahí yo me interesé del por qué que yo había sido elegido para formar parte de la directiva, y ellos me supieron decir de que ese mensaje había sido dado por Sai Baba, que desde allí había venido esa designación. Bem, lhes contei essa parte dos fatos para agora entrar na parte interna, Y bien, de como na parte ah, interna de como se conectar com como me conectei, né? y bueno, les conté esta parte de los hechos como introducción para ahora entrar en la parte interna, que es cómo me conecto y cómo me conecté con Satya Sai Baba. Bem, entre nas minhas atividades profissionais de advogado e de administrador de empresa, eu era um planejador. Y bueno, en mis actividades como abogado y como administrador de empresas, yo era un planificador. Bem, então, quando a gente tem que chegar a algum lugar, a gente precisa saber aonde nós estamos primeiro. Eu tinha que Y bu- saber aonde eu estava devocionalmente e saber qual era a minha meta e
que instrumento ou que veículo me levaria do lugar que eu estava até a meta. Y bueno, para comenzar, yo necesitaba, o sea, saber en dónde comenzaba, en qué punto estaba devocionalmente, a dónde quería llegar, cuál era la meta a la cual quería llegar, y también necesitaba saber cuál era el vehículo que me iba a llevar desde mi punto de partida hasta la meta. Então, nas minhas reflexões, quando comecei a estudar as mensagens de Sai Baba, eu percebi que eu me identificava com o meu corpo, que eu me identificava com o meu nome, que eu me identificava com o meu intelecto e que eu me identificava com as minhas emoções e que o mundo concreto era aonde nós trabalhávamos em termos de espiritualidade. Y cuando comencé a leer y a profundizar más en el mensaje de Sai Baba, me di cuenta que yo me identificaba con mi cuerpo, con mi intelecto, con, con mis emociones, ¿no? Y con toda la parte externa, el mundo exterior. Ou seja, eu estava com o meu olhar e o meu foco voltado para o exterior, para a Sansara, né? Para o mundo fenomênico que é Mayase. Entonces yo estaba con mi visión, mi foco, mi atención con el mundo fenoménico, con el samsara, ¿no? Que es mayásico, ¿no? Con Maya. Então, eu precisava conhecer qual seria a minha meta. E Sai Baba, em sua mensagem, deixou ou deixa, né, em suas mensagens, claro qual é a meta dos seres humanos encarnados. Bueno, y yo necesitaba saber cuál era la meta. Y afortunadamente, Sai Baba en sus mensajes deja bien claro y bien establecido cuál es la meta para nosotros como seres humanos. Então, Sai Baba dá um ensinamento fundamental. Ele diz: chegar ao Senhor é a única e verdadeira meta na vida de um devoto sincero. Deve ser a única ideia em sua mente. Y Quer Sai que eu Baba, repita? eh, puede ser, sí. Chegar ao Senhor é a única e verdadeira meta da vida de um devoto sincero. Deve ser a única ideia em sua mente. Y Swami nos dice que la meta es llegar al Señor y que llegar al Señor es el propósito de la vida y llegar tener siempre la mente puesta en el Señor, ¿no? Que esa sería la meta de un devoto sincero. Então, eu sabia onde estava, ou seja, que eu estava preso pensando que eu era o corpo e sabia qual era a meta. E como chegar lá, né? Tinha que ter um Y ahora, veículo. y ahora yo sabía dónde estaba, dónde comenzaba, ¿no? Que me identificaba con el cuerpo, sabía cuál era ya
tenía definido cuál era la meta, el objetivo, y también ya conocía el vehículo para llegar. Aí ficou muito claro para mim, já lá nos anos 87, 88, eu fui à Índia, né? Que Sai Baba me toca. E aí eu tenho lá essa percepção de que o veículo ideal para me levar do lugar em que eu estava à meta, que é Deus, né, que é o Atman, era a organização Satya Sai Baba, que era o mais importante veículo, porque fora plasmado pelo Avatar. Y bueno, y yo en los años 87, 88 viajé a la India y fue ahí que vino esta percepción del vehículo, ¿no? Y se me mostró, se me reveló de que el vehículo para llegar a la verdadera meta de la vida, que es Dios, era la organización Sri Satya Sai. Por quê? Porque a organização Satya Sai foi criada pelo Avatar lá em 1966, né, no Dharma Chitra, em Bombay, como uma organização que ensinava a servir a Deus, quer dizer, no próximo, desinteressadamente. Y, ¿Y por qué que la organización era este vehículo que me permitía partir del punto en donde yo estaba, en el punto devocional donde yo estaba, hasta la meta que es Dios? Es porque la organización, la organización internacional había sido creada por el mismo Swami en 1966, 66, 66, mais ou sí, menos em maio, lá em Bombay. sí, en el año de 1966 en el Dharma Kshetra en Bombay, y cuyo propósito de la organización es servir a Dios a través de, Do serviço ao de próximo. servicio al prójimo. Né? Lá foi um grande congresso que houve lá nessa época. Y, y allá hubo un gran congreso en esa época. Bem, vejam, sabendo que a meta era Deus, Sai Baba nos ensina que ele, essa consciência suprema, permeia todos os seres integralmente, na sua totalidade. Ou seja, ele expressamente dizia que nós também somos Deus, só que na nossa ignorância nós não percebemos a nossa divindade. Bueno, y Sai Baba, siendo el Dios, nos enseña que Él permea a todos los seres, que Él permea todo y que Él permea inclusive a nosotros mismos, solo que nosotros no conseguimos ver esa manifestación de su divinidad. Então, eu, intelectualmente, pelos ensinamentos de Sai Baba, percebi que eu teria que me desidentificar com o corpo, com o intelecto, com a mente, com os pensamentos, com as emoções e aprender, me educar a utilizar os sentidos para ver Deus em tudo que existe. Y en aquella época yo percibí que el primer paso que tenía que realizar era desidentificarme del cuerpo, de la mente, de los pensamientos, del intelecto, y aprender a, Educar. a educar mis sentidos para que puedan percibir la manifestación de Dios en todos, ¿no?
e que o caminho não era para fora, mas que o caminho para conhecer Deus teria que ser trilhado para dentro. Y me di cuenta de que el camino no era hacia afuera, sino que el camino que tenía que recorrer para conocer a Dios era hacia adentro. Aí eu tinha, então, um mapa, mas precisava conhecer que tipo de ferramentas me levaria a me desidentificar com o corpo, com as coisas do mundo objetivo e perceber que o verdadeiro caminho e que o verdadeiro conhecimento estava dentro e que era ele que me levaria a Deus. Y en aquel punto yo ya tenía un mapa, ahora me restaría conocer cuáles eran las herramientas que me permitirían el desidentificarme de mi cuerpo y, y del mundo objetivo, ¿no? Y que me permitieran manifestar y ver a Dios, ¿no? En el mundo interior. Então, através das mensagens de Sai Baba, que vinham através da organização, olha a organização, então, nos trazendo as ferramentas. Y ahí Porque, sim, fala aí, Tairán. abre isso. Y Puedes ahí, hablar. y ahí venían los mensajes de Swami que venían por medio de la organización, y ahí me di cuenta de que esas eran las herramientas que yo estaba necesitando para recorrer ese camino. E quais eram as ferramentas? Né? E quais seriam essas ferramentas? E aí, as ferramentas, né? Sai Baba as descreve. Y ahí también me preguntaba cuáles eran y cuáles serían esas herramientas, y ahí en sus mensajes Sai Baba las describe. Repetir constantemente o nome de Deus. Visualizar a sua forma. Y una, Meditar em Deus. E servir o tempo todo ao próximo, sempre que for possível, sem interesse, por bueno, amor. y las herramientas, la primera era repetir constantemente el nombre de Dios y visualizando su forma. La segunda herramienta era la meditación, y la tercera herramienta es al servicio realizado al prójimo, por amor y dedicándolo a Dios. E Sai Baba nos e Sai Baba nos e Sai Baba e Sai Baba, perdão, perdão, são meus cachorros, perros, meus perros. E Sai Baba nos presenteia então com o programa de educação em valores humanos, mostrando que esse trilhar deve estar sempre assentado em verdade, na retidão, no amor, na paz e na não violência. Ou seja, ter-se-ia que caminhar do local em que a gente estava para atingir a grande meta, a suprema meta, totalmente envoltos, embebidos nos valores. Y bueno, y Sai Baba nos enseña que podemos recorrer ese camino de la mano
el programa de los valores humanos, ¿no? Utilizando los 5 valores humanos que ya conocemos, ¿no? Que es el amor, la rectitud, la paz, la verdad y la no violencia, ¿no? Y tomando como base estos valores, nosotros podemos seguir, caminar por ese camino. Existe também instrumento de muita importância para nos autoeducar, que se chama Círculo de Estudos, na forma como foi concebida por Swami. Y existía y existe aún un instrumento muy importante para autoeducarnos, que es el círculo de estudio, que es una herramienta que nos permite profundizar en los mensajes de Swami. Então, aí, no meu caso pessoal, para começar a andar no sentido de deixar o ego, a identificação com um mundo ilusório para chegar à meta preconizada por Swami, eu precisava me treinar através dessas ferramentas, tendo como círculo de estudo um fundamento muito básico. Y para comenzar con el camino que me había trazado, yo tenía, tenía las herramientas, ¿no? Y principalmente el círculo de estudio que me permitía ahí, abordar y avanzar en la dirección trazada. Bem, primeiro eu teria que aprender a escutar con atención. Y ahí lo primero que yo tenía que hacer era, el primer paso era aprender a escuchar con mucha atención. O segundo passo era refletir atenciosamente sobre o que eu escutava ou sobre o que eu lia das mensagens de Sai Baba. Y el segundo paso era reflexionar de forma muy atenta sobre lo que yo escuchaba y sobre los mensajes de Sai Baba que leía. E o terceiro mais importante, o que o Swami dizia, era colocar em prática. A prática era mais importante daquilo que foi objeto da minha atenção, escutando ou lendo, e da minha reflexão. Y el tercer paso más importante que Swami nos dice es la práctica, o sea, poner en práctica todo lo que se escucha y se lee con mucha atención y después llevarlo a la práctica. Lá no círculo eu aprendi que enquanto não realizados, ou seja, enquanto não despertos, enquanto não atingimos moksha, todos os seres humanos, sem exceção, são aprendizes. Até que conheça a verdade, todos somos aprendizes. Então, todos temos que estar dispostos a aprender. Y ahí en el círculo de estudio yo aprendí que absolutamente todos los seres humanos, mientras no alcancemos el estado de moksha, de liberación, absolutamente todos somos aprendices. Nesse sentido, nós tínhamos que desenvolver a humildade para chegar no círculo de estudo com o espírito de aprender y no de ensinar. Y en ese sentido, nosotros teníamos que desarrollar un espíritu de humildad para ir al círculo de estudio con un objetivo de aprender y no de enseñar. Por quê? Porque logo, nas minhas reflexões, eu percebi que todos os
partícipes, ou seja, todos nós somos aspirantes a devotos, porque todos interpretamos a realidade ilusória e as mensagens de Sai Baba com o conteúdo que nós trazemos, com a programação que nós trazemos e com os condicionamentos que nós trazemos desde vidas passadas. Y enseguida yo percibí en los círculos de estudio que absolutamente todos éramos devotos aspirantes espirituales y que cada uno teníamos tiene su propia percepción, su propio entendimiento y su propio conocimiento, que inclusive lo trae desde de vidas anteriores. Então, era muito importante ter respeito absoluto pelas informações, pela opinião de cada participante, porque cada tinha pedaço da sua interpretação da verdade ou da realidade. Y ahí era muy importante tener un absoluto respeto y consideración por la opinión y la participación de cada participante, porque él estaba manifestando a su interpretación su entendimiento de la realidad, de cómo él percibía el mundo. E que o único mestre na organização era mestre da verdade na organização, era Swami, era Satya Sai Baba, como ele o dissera num discurso em 1966, lá no Dharmakshetra, quando daquele congresso. Ele disse: eu sou o mestre da verdade. Então, ele é o único mestre da verdade. E todos os outros, ou seja, todos os nós, aspirantes a devotos, ou já devotos, não posso mensurar, somos aprendizes. Y bueno, y ahí percibí de que en esa sesión de círculo de estudio el único maestro y verdadero maestro era nuestro querido Swami, Bhagavan Sri Satya Sai, que inclusive él dijo esto en Dharmakshetra en 1966, que él era el verdadero maestro y que todos los que participábamos éramos devotos o aspirantes a devotos, aspirantes a devotos. Bem, então, quais seriam os entraves? O que seriam os impedimentos para que a gente tivesse a consciência, a certeza de que nós somos o eu, ou seja, que nós somos Atma, que nós somos Deus encarnado? Y ahí había la pregunta de cuáles eran cuáles son los impedimentos que nosotros tenemos para saber, para reconocer que lo que realmente somos, ¿no? Que nosotros somos Dios o el Atma. Bem, o primeiro, os impedimentos, todos, em todas as suas mensagens, Swami nos chama atenção. São os venenos da mente, os 6 venenos da mente, as 6 limitações que impossibilitam que a gente tenha uma percepção da verdade. Y Swami nos dice que esos impedimentos son 6, o sea, son los 6 venenos de la mente, que son los responsables que limitan a nuestra verdadera percepción de la realidad. Aliás, se os jovens notarem, todos que estudam as mensagens de Sai Baba, todos os dias, os pensamentos que são publicados pela organização, Sai Baba, ou seja, Swami, nos suscita a trabalhar esses venenos. Ora, ele fala dos desejos insaciáveis, ora, ele fala da raiva, ora, ele fala da ganância,
ora ele fala do apego, ele fala da inveja, ele fala da maledicência, ele fala da arrogância. Todos os dias, Sai Baba, ou seja, os pensamentos que são publicados na organização, são ensinos de Sai Baba de como nós devemos nos livrar dos venenos que nos impedem ter essa percepção da realidade verdadeira. Bueno, y como todos sabrán, y también los jóvenes, ¿no? Que leen los mensajes diarios de Swami que son publicados ahí en la organización, Swami constantemente nos está repitiendo los 6 venenos de la mente, ¿no? Como son los deseos insaciables, la codicia, la envidia, la arrogancia, la ira, la rabia. Entonces, Swami constantemente nos está recalcando que estos venenos son los que nos impiden de conocer quién realmente somos. Sim, porque como esses venenos, esses venenos, esses venenos que fluem através da mente, né? Ou seja, do intelecto, dos pensamentos, eles estruturam, eles criam uma estrutura que faz parte da nossa personalidade, que é a arrancara, que é o ego, que nós acreditamos que somos. Y, y, y estos venenos que fluyen a través de la mente, a través de los pensamientos, lo que hacen es crear una estructura que nos hace el identificarnos con Ahamkara, que es el ego, que es precisamente lo que no somos, ¿no? Y que crea un impedimento ahí, una barrera. Então, essa estrutura com a qual nós nos identificamos, ou que nós achamos que somos, utiliza os sentidos para desfrutar da realidade ilusória. Porque Maya não quer dizer que não existe. Maya é porque é transitório. Eterno só é Deus. Tudo é transitório. O que é transitório é que é Maya. Y, y esa estructura, ¿no? Que es el ego con la cual nos identificamos, por medio de se conecta con el mundo por medio de los sentidos, ¿no? Se conecta con Maya como la conocemos, ¿no? Y Maya no es que no sea real, sino que más bien es transitoria, ¿no? Es efímera y nos desconecta de lo que realmente somos. Aí veja, aí é que está a dificuldade. Mas, por outro lado, né, Swami nos informa que todo o esforço que fizermos, todo o esforço que nós fizermos para nos livrar dessas prisões dos venenos da mente, ele, através da sua graça, nos concede a possibilidade de percebê-lo. Y bueno, con con esas dificultades que tenemos, por medio de los 6 venenos de la mente, sin embargo, Swami por su divina gracia, nos dice que que con un esfuerzo constante por parte de nosotros, y por medio de su divina gracia, nosotros podemos trascender ahí esos obstáculos. Sim, e ele diz que nós nos conectamos com ele cada vez que fazemos o sacrifício, que fazemos um esforço para superar cada um desses obstáculos. Y Swami dice que nosotros nos conectamos con Él cada vez que nosotros hacemos un sacrificio o realizamos un esfuerzo para superar cada uno de esos obstáculos. Porque ele sempre repetia nas suas mensagens, quando estava na sua forma,
que ele, além da forma, ele estava instalado no coração espiritual, né? Chama-se Hridaya, não é o coração físico, o coração espiritual, no chakra cardíaco, que o templo de Swami, o templo de Deus, é o coração do devoto, o coração das pessoas, né? Devotos ou não. Deus é para todo mundo. Bueno, y Swami nos repetía que además de estar ahí manifiesto en su forma física, él nos decía que también él estaba en el corazón, pero no en el corazón físico, sino en el corazón espiritual. Y es ahí en donde él se sitúa porque el corazón, no solamente nuestro corazón, sino en el corazón de todas las personas, es el templo de Dios. Eu me recordo nesse momento que Kasturi, no Satya Shivan Sundaram, que foi um dos títulos que Swami revelou, Swami disse: Eu sou Satya Shivan Sundaram. Então, perguntaram a Swami: como você dá uma mensagem para milhares de pessoas quando ele fazia aquele discurso? Como elas vão entender se a maioria das pessoas nem falam o teólogo e às vezes nem inglês? E Kasturi, o seu biógrafo, escreve que Swami disse: quando o coração do Avatar, né? Quando o coração se comunica com o coração em amor, a linguagem é mais um impedimento do que um instrumento. Quer que eu Y repita? eu vou tentar primeiramente traduzir a primeira parte e depois o senhor pode repetir, tá? Y, y no libro es, bueno, y Kasturi en el libro de Satya Shiva Sundaram, que es un libro que Kasturi nos dejó por medio de Swami. Él dice, hay una pregunta en la cual alguien le pregunta a Swami que cómo es que miles o millares de personas que no, durante los discursos de Swami, y esas personas que no hablan ni telugu ni inglés, cómo le preguntan a Swami cómo le van a entender cómo van a entender o cómo su mensaje va a llegar a las personas. Y Swami dice que, que cuando realmente existe una verdadera conexión, o sea, una conexión profunda de corazón a corazón, más bien el lenguaje o esta forma de comunicación verbal es un obstáculo, ¿no? Para el verdadero entendimiento. Então, isso, jovens, quer dizer que mesmo quem não tenha ido para Shanti, nem tenha conhecido o Swami dentro da sua forma, ele está nos dizendo que a linguagem é do coração, que se nós fizermos tapas, ou seja, os sacrifícios, quais são esses tapas? Nos esforçarmos através de uma autorreflexão para observar se nós estamos sendo conduzidos pelo ego, se nós estamos identificando, ou seja, os venenos da mente. Swami fala conosco no silêncio dos nossos pensamentos. Y bueno, entonces jóvenes pueden percibir, no necesitamos estar directamente en la conexión, no estar en la presencia física de Swami para podernos comunicar con él, porque tenemos, tenemos nuestro corazón para poder comunicarnos con él. ¿Puedes repetir la última parte, por favor, Bilington, que me perdí un poco? Sim, quis dizer que Swami, como reside no coração de todos os devotos, que não foi quem não tem a oportunidade de tê-lo conhecido, desde que faça esforços, chama-se sacrifícios ou tapas, porque são esforços imensuráveis mesmo. Eu digo isso porque eu travo essa batalha diariamente para superar os nossos entraves. Ele, Swami, fala conosco
através dos nossos corações, no silêncio de nossas mentes. Todos os dias. Agora ele pode, aonde o devoto estiver, estar ouvindo o Swami, desde que cale a sua mente. Ele está aí conosco, todo o tempo. Y algo muy importante para poder establecer esta conexión con Swami es realizar lo que se llama, bueno, los sacrificios o los esfuerzos espirituales que son conocidos como tapas, ¿no? Y esto de aquí es una vía de conexión que posibilita ahí la comunicación con Swami. Y para eso también es muy importante el silenciar nuestra mente. E também percebi que, além do esforço, da autoobservação diária, dos entraves de minha mente, era preciso desenvolver a prática constante e inclusive na mente dos 5 valores humanos. O antídoto ao veneno da mente é a prática e a repetição dos valores humanos do nome de Deus. Sí, y además de estos tapas, de estos esfuerzos espirituales, y para superar estos impedimentos, estas trabas que nos coloca la mente, es importante también practicar, ¿no? Establecernos en los 5 valores humanos y en la repetición del nombre de Dios. Porque Swami, expressamente nas suas inúmeras mensagens, diz que nós somos encarnações do amor. Então, é o amor que sustenta o universo. É muito fácil, ou pelo menos o amor é mais forte do que todos esses impedimentos. E, através do amor constante, dedicado ao próximo, através do seu serviço, no amor a tudo que nós fazemos, isso nos ajuda a purificar os nossos corações e a nossa mente desse vendaval de coisas ruins que existem ilusoriamente do lado de fora. Y algo importante que también Swami en sus discursos él nos llamaba encarnaciones del amor, ya que es el amor lo que sustenta todo esto de aquí. Entonces, es el amor que también nos permite purificar nuestro corazón. Wellington, por favor, pode repetir a última parte também da sua oração, por favor. Sim, 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 sim. Minha mente já está lá. Desculpa. Veja, nós somos encarnações do amor. O amor é o substrato, quer dizer, a essência. É a essência porque o amor é Atma. Atma é amor. Atma é a nossa essência. Então, o amor é um diluente dos entraves, ou seja, dos obstáculos da mente, porque ele purifica os nossos corações se nós o praticarmos. Bueno, Isso por outras palavras. Sí, todo bien. Y el amor, ¿no? Como Swami nos dice que somos encarnaciones del amor, el amor es el medio por el cual podemos diluir los obstáculos y los obstáculos de la mente y después de eso nos permite purificar nuestro corazón. Isso. E é um esforço contínuo, é um esforço diário. É preciso que a gente, né, parodiando os ensinamentos de Cristo, nós temos que orar e vigiar. Ou seja, temos que ficar vigilantes dos nossos comportamentos. Sí. Y es una práctica constante, un esfuerzo constante. Y citando uno de las enseñanzas de Cristo, nosotros tenemos que observar y vigilarnos constantemente.
Porque veja, né? O objetivo, né? O objetivo é nos conectar com Deus. Essa conexão, ela demanda um esforço da prática do Dharma, ou seja, dos 5 valores, né? Do Dharma, né? De Satya, da verdade, da paz, né? E principalmente do amor, que é a essência de tudo. É ele que nos conduz por esse caminho, né? De ilusão até o conhecimento da verdade. porque el objetivo es conectarnos con Swami interno. Entonces, la práctica de los valores humanos. Desculpa, Bilito, puedes repetir, por favor, que me perdí. Y si for posible, un poco frases más cortas, por favor. Sim, 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 Sí, sim. puede ser. Disculpa. A prática de valores são os remédios, quer dizer, a prática de valores, na medida em que nós praticamos os valores, nós vamos nos afastando, vamos diluindo a influência dos venenos da mente sobre nossos pensamentos e sobre nossas ações. Y la práctica de los valores humanos y principalmente del amor son los remedios que nosotros tenemos para superar la influencia de los venenos de la mente sobre nuestro corazón. Eis a maravilha de nós termos buscado refúgio no avatar de nossa era. Eis porque, ao aceitar, né, o seu chamado, nós já somos, por aceitar o chamado do avatar, premiados com a sua graça. Y nosotros somos muy afortunados porque el haber sido llamados y el haber conocido al avatar, nosotros ya somos premiados por su gracia. Não importa, não importa, nessa conexão do avatar, se eu, Willington, tive a mão colocada sobre minha cabeça, se minhas mãos estiveram sobre seus pés de lótus, ou se a minha esposa, que também foi lá, não esteve próximo a ele. Y, Para y, a presença de Swami espiritual, todos são muito importantes e cada um de nós recebe segundo os seus méritos, méritos de trabalhos em vidas, em milhões de vidas sucessivas. E o y en, fato de receber um anel não quer dizer que é mais mérito de quem não recebeu. Disculpa y en esa, interrumpir, ¿tú quieres cambiar? Yo sé que después de una hora yo puedo intentar y... sí, 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 gracias, sí, O sí. sea que... No, Gracias, Nati. bueno, voy a intentar la primera vez. Y no, no importa la conexión que cada uno tiene, no importa si Sai Baba, si uno recibió sobre una bendición sobre la cabeza, si tocó los pies, si hizo para mascar, si recibió un anillo en especial de su amigo, si estuvo en la presencia, si tuvo entrevista. Lo que realmente importa es que todos nosotros como aspirantes espirituales estamos en ese camino gracias a millones de vidas que estamos en este sendero. Pode falar, William. Vou Sim, tentar. sim, sim. Perfeita a tradução, exatamente. Pegou. Eu quero enfatizar isso. Aquele que chegou devoto agora não tem para as graças de Swami diferença nenhuma de quem foi 50 vezes à Índia. Não quer dizer absolutamente nada. Cada ser humano é um tesouro, é uma pedra preciosa que tem o seu brilho próprio e está numa posição na montanha de ascensão para Deus
só sua, incomparável. E para todos eles, o sol da divindade está brilhando igualmente. Uhum. E justo nisto queria enfocar que não importa se um devoto estuvo na Índia 50 vezes, não há diferença nenhuma se nunca foi lá à Índia. Cada um de vocês, cada ser humano, é um tesouro que tem seu próprio brilho e é como se fosse uma montanha que em sua ascensão tiene su propio brillo, ¿no? Y el sol igual brilla para todos de la misma forma, la divindad recae sobre todos igualmente. O que precisamos para caminhar até perceber Deus que somos é ter fé, acreditar nas mensagens de Swami, acreditar na sua presença, que Ele está aqui conosco e, e trabalharmos, né? Trabalharmos para superar as nossas limitações. Y lo que necesitamos es que necesitamos estar en ese sendero de caminar para percibir Dios, que lo somos, tener esta fe en el mensaje de Swami, en la presencia que estás en el corazón de cada uno de nosotros, que está ahora en nosotros. Y bueno, tenemos que trabajar para superar estos límites y dificultades que nosotros tenemos de barreras en la divinidad que hay en nosotros. É claro que, para facilitar isso, nós devemos buscar boas companhias. E as boas companhias a gente encontra dentro da organização. Encontra também naquelas pessoas que são amantes de Deus, que acreditam nele em quaisquer das suas milhares de formas e de nomes. Uhum. E para isso, para alcançar este estado de divinidade, temos que buscar boa companhia, por exemplo, estar dentro da organização, que há muitos devotos que são amantes de Deus. Esta boa companhia garantiza esta força que temos que ter para seguir adelante. Exatamente, exatamente. A companhia dos bons, né? A companhia daqueles que, como nós, praticam, esforçam-se para eliminar as impurezas e praticar o bem, ver o bem, ouvir o bem, falar sobre coisas boas, cria um estímulo positivo e que certamente é abençoado por Swami para facilitar a nossa caminhada, né, até ele. Entonces, la compañía, justo la compañía de los buenos y refuerza queda más sencillo para nosotros buscar este camino, este sendero de ver el bueno, oír lo bueno, hablar lo bueno. Es un estímulo a más que tenemos para que seguimos en frente con esta disciplina y con esta devoción. Y seguramente eso a mí nos bendice muchísimo para que estemos en las compañías de los buenos. Eu vou concluir para que vocês possam me perguntar se o quiserem. Eu concluiria dizendo para vocês que é importante, muito importante, a gente estar sempre observando os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Arrancar o ego, ele é o inimigo terrível do devoto. Y bueno, yo voy a concluir para que ustedes puedan hacer preguntas si les parecen.
tengo un mensaje muy importante, es que tenemos siempre que estar vigilantes, siempre estar observando nuestros pensamientos, comportamientos, porque el sentido de arrancar a este sentido de ego es muy, muy fuerte y es el enemigo del aspirante espiritual, así que tenemos que estar muy vigilantes. Nós temos que ter em mente que temos que observar a motivação de cada ação e de cada palavra, se não é movida, né, ou por nossos desejos, ou por nossas ambições, ou por orgulho. Tudo isso se esconde sutilmente, de modo que as nossas ações devem ser sempre, e nossas ações e nossas palavras devem ser sempre muito bem observadas, para que a gente não acabe se deixando enredar no canto da sereia, né? No encanto do ego, que nos impede de chegar a Deus. Es muy importante que nosotros estemos observando nuestra mente o qué está sucediendo en cuestión de la motivación, de las acciones, de las palabras. Son movidas por ambiciones, por orgullo. Estos venenos que Swami habla muchísimo, se esconden, se atrapan de un modo muy sutil en nuestras acciones. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, estar siempre en posición de observar, porque si no, uno ya está condicionado, se cae en el canto de la serena, no sé si es así que habla. Bueno, se deja llevar por estos condicionamientos, entonces uno tiene que estar vigilante la motivación de las acciones. Então, qual será a minha mensagem para os jovens? E serve para mim também, que sou um velhinho praticante. Mensagem de Sai Baba: sejam animados e joviais. Eu vou ditar frase por frase, você vai traduzindo. Sejam, para o jovem, sejam animados e joviais. Bueno, entonces, ¿cuál es la mensaje final que me gustaría de dejar para los jóvenes? Bueno, yo que soy un anciano practicante, les dejo que la mensaje final de Swami de que seamos animados y joviales. Cultivem a fé em Deus. Cultiven la fe en Dios. Mantenham companhias virtuosas, alimentem a disciplina e amem os sublimes ideais de serviço. Mantengan buena compañía, alimenten su disciplina y amen el servicio a los demás. Os sublimes ideais de serviço. El sublime ideal de servicio a lo próximo. Controlem os sentidos. Controlen sus sentidos. Evitem ver o mal, ouvir o mal, saborear maus pensamentos, visões, palavras e notícias. Eviten hablar el mal, oír el mal, escuchar el mal y también alimentar sus sentidos con malas tendencias. Andem pelo caminho correto, não pelo caminho desonesto ou torto. Anden por el camino correcto y no anden por el camino tortuoso o que é errôneo. E se não leiam literatura destrutiva e nem vejam filmes que estimulem violência e comportamentos indesejáveis. No leen literatura destructiva y también no ven películas que sean motivadoras de malas acciones, con violencia. Disciplinem a mente oscilante, né?
com os Bhajans, Kirtan e Namasmarana, repetição do nome de Deus. Disciplinen su mente de mono, ¿no? Con Namasmarana, con Kirtan y con Bhajans. São as orientações de Swami para como nós devemos superar esses obstáculos que estão internamente e podermos fazer cada dia melhorar a nossa conexão com Ele. Essas são as instruções dadas por Swami para superar os obstáculos e também ascender el caminho espiritual. Ele diz, desde Shirdi, né, que ele repete, por que temer se eu estou aqui? Ou seja, temos que afastar o medo, acreditar em nossas possibilidades, crer que nós fazemos a diferença no mundo na medida em que nós nos embebermos dos ensinamentos dele e expressarmos, espelharmos isso. Bueno, él nos dice, ¿por qué temer si estoy aquí? Entonces, apartar el miedo en la medida de la posibilidad, creer que podemos hacer un mundo, un planeta mejor y se refugiar en las enseñanzas de Swami que expresan el amor. Bem, eu falei muito. Vocês querem ouvir mais alguma coisa ou tem alguma questão a colocar? Não sei o tempo. Ujú. Bueno, hablé muchísimo. Yo creo que podemos abrir espacio para preguntas. Hay un hermano acá que dijo, Sairan, querido hermano Willington, muchas gracias por sus palabras y por este bellísimo satsang. Me gustaría de saber para que nosotros jóvenes tenemos muchas distracciones. ¿Cuál sería la recomendación tuya para combater nuestros enemigos internos y mantenernos cada vez más conectados con nuestro querido Mestre Satyasai? A minha recomendação é a que eu uso. É um esforço de vigilância constante através da auto-observação dos meus atos, das minhas palavras, né? Quer dizer, dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas palavras. Por exemplo, se eu sinto que alguma coisa perturba a minha tranquilidade, eu procuro analisar qual é a raiz ou a razão desse acontecimento. Se eu ajo estimulado por desejo, eu paro para refletir o que me impele a ter aquele tipo de desejo. Autorreflexão. Bueno, mi recomendación es que sea vigilante, que haga autoobservación. ¿Cuál es la motivación que está por detrás de mis actos, mis palabras, mis pensamientos? Por ejemplo, cuando tengo algo en mi cabeza que siento que está molestando mi tranquilidad, analizo cuál sería la razón que estás motivadora de esto, que es deseo, como intento nomear lo que está sucediendo en mi cabeza y trato de analisar la situación. Quando você faz isso, quando tem pensamentos repetitivos, né, que são pensamentos oscilantes e repetitivos e que nos perturbam, e você consegue, através da autoobservação, encontrar ou ter dificuldade para encontrar, solicite a Swami que lhe inspire
que lhe conduza ou que dissolva aquele tipo de ação. E se você tem fé, isso acontece na hora. Você depois nem percebe que aquilo não te perturba mais. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando uno hace este ejercicio de autoobservación, por ejemplo, para mí, a veces tengo pensamientos repetitivos, no suceden pensamientos que están molestando y que están apartando mi tranquilidad. Entonces, hago este ejercicio de autoobservación y, y a veces cuando tengo una dificultad de interrumpir ese proceso de ese flujo continuo de pensamientos, entonces me paro, rezo, oro a Swami para que me inspire y que se disuelva la situación. Y cuando menos espero, ya está resuelta la situación. Solamente tenemos que desarrollar esta fe. Não devemos esquecer que Swami, ele próprio disse, é o Sanatana Sarati. Ele é o eterno condutor. E que o ego é o nosso inimigo. Então, Deus é nosso amigo eterno e pleno. O ego transitório é o nosso inimigo porque ele quer sobreviver. Ele precisa estar criando mecanismos de engodos para nos manter dentro da ilusão, para nos manter apartado da realidade. E Deus é o nosso amigo que está nos ajudando, através das suas graças, a afastar esses tentáculos para que a gente possa perceber a nossa realidade última, que é Ele, é Ele, né? Não é ser Ele, nós já somos Ele. Ele diz, eu sou vocês, todo o tempo Saibaba diz, eu sou vocês, deixe-me agir através de vocês, entreguem-se. No nos olvidamos que Swami es Sanatana Sarati, ¿no? Y que en la verdad él es el único eterno y pleno amigo. El ego es el enemigo. Entonces el ego tiene mecanismos de sobrevivencia, como hay, el ego crea mecanismos para que se continúe actuando. Y como estamos embebidos en esta ilusión, acabamos por estar apartados de esta realidad. Y Dios es el único conductor, Él nos conduce y el único que puede disolver los tentáculos, no sé si es así, bueno, los obstáculos que nos impiden de ver esta realidad que es Él, en último caso, ¿no? Y Él siempre dice, ¿no? Yo soy ustedes, ¿no? Déjenme que yo conduzca, ¿no? Yo soy ustedes. Esta es la mensaje de Swami. No sé si alguien Alguma más tiene outra, alguna pregunta. outra questão aí? Em Natália? Sí, tenemos aquí Eh, otra pregunta que ya estaba preparada. Usted que estuvo trabajando muchos años en la organización, ¿cómo ha podido resolver situaciones complejas o difíciles en el centro? ¿Cuál sería el consejo de para los jóvenes que alguna vez se encuentran en esa situación? O senhor tem trabalhado por muitos anos, né, na organização, em vários cargos, e às vezes acontecem situações de conflitos em centro, situações que fazem com que a gente queira deixar a organização. Qual que seria a sua recomendação para esses jovens e para resolver essas situações de conflito? O que o senhor faz? Sério. Bem, a minha experiência pessoal, o conflito começa dentro da nossa própria mente. O ser humano, por si só, ele já tem conflitos. E ele espelha isso para fora. Os seus conflitos externos, ele espelha no próximo. Vai traduzindo.
Ah, tá. Então, por minha própria experiência, o conflito se passa dentro de uno mesmo. Então, quando se passa algo em la situação externa, a verdade é como se fosse um espejo que solamente está mostrando o que está passando adentro. Então, nós nos apegamos à nossa interpretação da realidade e não temos percepção de que o outro também tem a percepção da realidade segundo os seus filtros. E na organização, eu próprio, lá no começo, eu fui vítima de mal entendimento, porque a gente precisa aprender a conciliar as nossas visões da realidade e ter a humildade de perceber que cada um de nós não tem a verdade, que a verdade só tem Swami. Então, a gente precisa vencer-se internamente e fazer um esforço grande para perceber que o outro é tão limitado quanto a gente. E que ele não tem a verdade, eu também não tenho. Não posso impor a ele, nem ele a mim. Entonces, por mi experiencia, el conflicto pasa dentro de uno mismo, entonces tenemos este apego a a interpretación que cada uno de nosotros damos a la realidad. Yo tengo una interpretación de la realidad, la otra persona tiene otra según sus propios filtros y yo mismo en el inicio de la organización, yo tuve algunas situaciones de pelea porque es difícil en el inicio conciliar las visiones distintas que cada uno de nosotros tiene sobre la realidad. Entonces, la verdad solamente tiene Satya Sai Baba. Nosotros, cada uno tiene sus interpretaciones. Entonces, tenemos que tener esta humildad de que yo tengo una interpretación de la realidad, el hermano tiene otra y tenemos que intentar hacer un esfuerzo de encontrar un punto de conciliación dentro de cada visión limitada de cada uno de nosotros. Swami nos ensina que não devemos nos deixar nem afagar por elogio, nem nos ferir por aquilo que nós não gostamos de ouvir. Swami siempre habla de que debemos no nos dejar como subir el ego cuando alguien hace algún cumplimiento, no sé si es así la palabra, o cuando alguien nos regaña, ¿no? Tenemos que ser ecuánimes siempre. Veja, nós, seres humanos, movidos por um veneno da mente chamado arrogância, não percebemos que em nossas limitações, a interpretação que nós temos dos ensinamentos de Swami, daquilo que ouvimos, elas servem para nós no estágio que estamos. Quando queremos impor a nossa interpretação para a comunidade de devotos, nós estamos cometendo um pecado contra os ensinamentos de Swami. Por quê? Porque nós ainda estamos caminhando. E depois eu vou fazer uma imagem. Traduza, por favor. Uhum. Às vezes nosotros somos muy movidos por el orgullo y tenemos que entender, comprender que hay limitaciones, uno no tiene la interpretación completa y en el inicio tuve situaciones en que intentaba imponer mi interpretación a la comunidad de devotos, y la verdad que esto es un pecado contra las enseñanzas de Swami, porque
estamos en sendero de conocer la realidad última. Swami nos ensina a ver, ele insiste que temos que ver Deus no outro. Temos que perceber isso. Então, temos que enfatizar o que nos harmoniza, o que nos une e não o que nos afasta. Entonces, Swami nos deja como una enseñanza de que Dios está en mí como está en el otro. Entonces, cuando se pasa estas situaciones, tenemos que enfocar en el Dios que está en mí, en el otro, y lo que nos une, ¿no? Este es el punto que une nosotros. Ao longo da minha vida na organização, muitos irmãos, por não terem as suas formulações aceitas, ou por ter o que acreditavam aceitos, deixaram a organização. Eu não deixei, a despeito de todas as dificuldades, e só deixarei quando deixar o corpo. Eu sou fiel a Swami e à organização e não às pessoas, porque compreendi que, como eu, todas elas, em quaisquer estágios que estejam, e são limitadas, que a verdade é Satya, Swami. Então, permaneço. Muy bueno. A lo largo de mi vida, muchos hermanos con sus formulaciones, con sus creencias, interpretaciones de la realidad, dejaron la organización. Yo nunca dejaré la organización, soy fiel a ella y no a las personas. Entiendo que las personas son limitadas, cada uno de los devotos están en fases distintas en el camino y comprendo que la verdad única es Satya y bueno, como la realidad es Satya, yo permanezco y solamente voy a salir de la organización cuando salir de este cuerpo. Sai Baba diz que o Dharma, se você se esforça para praticar, o que declina, vejam, é uma informação para os jovens, o que declina não é o Dharma, é a prática do Dharma. O Dharma é eterno, o Dharma é imexível, o Dharma não se ofusca, mas a prática dele decai, por isso veio o Avatar, né? Então, o Dharma protege aqueles que o seguem. E não há Dharma mais elevado que a verdade. A gente tem que buscar a verdade. Mas o fato de buscá-la não tem o que ferir o meu irmão. Swami dice que el Dharma es eterno, lo que declina, lo que sucede de malo es que la práctica del Dharma se esvae, ¿no? Se decae. Entonces, el Dharma siempre va a proteger el devoto, porque Dharma es verdad en el último. E sempre vai. Eu perdi a última frase que o senhor comenta que o Dharma protege os devotos. Né? Sim, sim, o Dharma protege todos aqueles que focam nele, que o praticam, né? Porque ele não declina. O que declina é a prática. Mas eu, procurando praticar o Dharma, eu vou estar protegido por ele. Porque se eu pratico a verdade, não há Dharma mais elevado do que a verdade, entendeu? Entendi. El Dharma sempre vai a proteger o que se decai e se vai esvaindo é a prática del Dharma, pero sí temos esta fé de que praticar o Dharma enfocando em Swami, em último caso, a verdade sempre vai proteger os devotos. E a verdade esta não se cambia nunca, não? É sempre a mesma. Natália, vou fazer uma imagem para ficar mais compreensível esse
lance da interpretação. Imagine o Sol, o grande Sol central, com uma grande consciência da suprema consciência de Deus, né? Que dela emanam trilhões de raios de luz. E eles só existem porque a grande fonte está irradiando. Cada um desses raiozinhos são jivátimas, são almas, mas todas estão vinculadas ao núcleo. Agora, cada vez que elas se distanciam, a sua luz vai ficando ofuscada, né? A luz vai ficando ofuscada pelas condições atmosféricas em que elas passam. Mas, em essência, é a mesma luz. Agora, nossas consciências estão em patamares diversos. Uhum. E cada um vê aquilo que está ao alcance da luz que ele irradia. O outro não está sem... Não é que o outro não tenha a verdade, só que cada um de nós vê até onde a nossa luz pode alcançar. Então, nós temos que, e é um exercício espiritual ensinado por Sai Baba, nós temos que fazer um esforço para que a gente se harmonize, para que a gente se junte e aprenda um com os outros, para que a gente possa se elevar de consciência e não repelir. Eu não estou entendendo o outro porque ele está mais acima de mim ou mais abaixo. Do you Yo voy a... understand? Ahora, vamos a ver si yo... voy a hacer una imagen para que ustedes puedan interpretar lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, imaginen que hay un sol y en este sol es la conciencia suprema de Dios y el sol tiene sus rayos, ¿no? Rayos solares y cada rayita es como si fuera un Jiva Atma, ¿no? Como si fuera un receptáculo de este rayo. Y cada uno de nosotros, como si fuera un rayo, estamos a una distancia de este núcleo de Sol. Y debido a las condiciones atmosféricas y que tiene el espacio, una rayita del Sol se puede no perder su brillo, estar un poco ofuscada y no estar tan conectada con la esencia de uno mismo. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros está en un patamar, en un estágio con con diferentes condiciones y que el ejercicio espiritual de cuando hay algún conflicto es aprender que uno no está arriba o está abajo en el camino espiritual y no intentar como repelir o apartar a los hermanos con quien tengo una dificultad, y sí intentar encontrar el punto que une a nosotros todos, que es esta conciencia suprema de Dios en el sol. Eu tenho oportunidade de fazer uma outra imagem? Dá tempo? Acho que sim. Eu creio que sim. Acho que sim, Benito. Tem dois irmãos aqui. Natasha, você é ótima tradutora. Meu Deus do céu, que sorte a minha. Olha, imagine uma montanha, uma grande montanha, a montanha de Govardhana, aquela que o senhor levantou. Imagine essa montanha sagrada, a montanha de Govardhana. Existem almas encarnadas e também desencarnadas. Depois, em outra oportunidade, eu vou dizer que Swami disse que, Swami, em 1966, lá, Kasturi diz que ele disse assim: existe milhões de pessoas aqui que estão me vendo, mas existe outros milhões que não estão encarnados e estão aqui também. Está lá. Traduza isso para depois eu dar a minha imagem. Ya.
Bueno, entonces yo no sé si hay tiempo para mostrar una otra imagen, pero bueno, te imaginen como si fuera una gran montaña, la montaña de Govardhana, ¿no? La montaña que el Señor se puso como arriba, ¿no? En esta montaña hay miles de almas encarnadas y desencarnadas. Este Swami dijo en el discurso de 1966, fue un discurso traducido por Kasturi y él también en este mismo discurso dijo que cuando estaba en el ashram, hablando para todas las personas, dijo también que hay millones de personas que están en el ashram viendo su discurso, escuchando su discurso, pero también hay millones de personas, millones de seres que están acá y también están aquí compartiendo el espacio. Pode. Bem, voltamos para Govardhana. Uhum. Aqui no Sopé tem milhões de pessoas. Aí, na medida em que pessoas vão subindo essa montanha, o seu olhar vai se estendendo pela paisagem. Quem está no sopé, lá embaixo, não está vendo nada, só o chão. Quem sobe um pouquinho, vê o chão mais alongado, porque quem está no sopé só vê perto de si. Mas quem sobe um pouquinho já começa a ver mais longe. E na medida em que se vai subindo essa montanha, se vai tendo consciência através do olhar de que a paisagem e o horizonte estão mais distantes. Até aqueles que chegam ao cume da montanha. E quando chega ao cume da montanha, eles estão no céu. Estão no céu. Traduz para mim continuar. Entonces, bueno, volviendo a Govardhana, ¿no? La montaña donde hay millones de personas, dijo Swami. Entonces, imaginen esta montaña, imaginen las diferentes alturas que hay en esta montaña. En la base de la montaña, las personas que están ahí se pueden ver, solamente tienen su visión del suelo, ¿no? Y las cosas que están más cerquitas. A lo largo que uno va subiendo esta montaña, por ejemplo, en el medio, se va a ver más lejos y se va a ver un poquito de la paisaje. Y si uno está en el último punto de la montaña, más arriba, entonces uno está viendo el cielo y la paisaje entera. Então, veja, em cada estágio que eu estou da montanha, eu estou vendo a realidade segundo meus olhos alcançam e os meus ouvidos escutam. Isso se eu tiver bons sentidos, né? Se os meus olhos captarem bem as vibrações luminosas, ou seja, a paisagem, se meus ouvidos ouvirem os pássaros, etc. Mas do meu lado, mesmo que a Verônica estivesse do meu lado, ela está vendo, ainda que a gente esteja no mesmo lugar da montanha, ela pode estar vendo coisas que eu não estou vendo e eu estou vendo coisas que ela não está vendo. Isso é muito comum, eu e ela andando, ela vê coisas que eu passei no mesmo lugar que ela e ela diz, você viu aquilo? Eu não vi. E assim sucessivamente. Então, observem que nós, ainda que estejamos juntos, podemos estar interpretando, ou seja, através dos sentidos que auferimos a realidade, e interpretando a realidade diferente. E não há como, encarnados ou desencarnados, a gente conseguir ver a realidade igual. E se eu não vejo igual, por que eu vou discutir com a outra pessoa? A gente precisa somar para que as nossas visões juntas possam nos trazer mais informações e não conflitar e nos afastarmos, embora, fazer beicinho. Isso eu deixei me levar pelo ego, por arrancara, pela raiva. Né? Então, pode explicar. Bueno, entonces, volviendo a la imagen de la montaña, yo,
yo voy a estar en la montaña y voy a interpretar la realidad según mi visión, mi sentido de escucha. Eso sí, todo está, como mis sentidos están muy bien arreglados, ¿no? Que estoy haciéndolo bien. Voy a ver el paisaje, voy a escuchar los pájaros, pero voy a contar una situación que pasa con Verónica, cuando, por ejemplo, si Verónica y yo estuviéramos en el mismo hogar en la montaña, en la misma fase, se pasa situaciones como ella habla, yo estoy viendo algo y yo se le digo a ella, no estoy viendo lo que tú estás viendo. Así que às vezes cuando, al mismo tiempo que estamos en la misma situación, en el mismo estágio, en el mismo hogar en la montaña, vamos a tener interpretaciones distintas de la realidad. Y así se habla, son encarnados o desencarnados, la visión de cada uno va a ser distinta. Entonces, pregunto a ustedes, ¿por qué voy a discutir con un hermano que tiene la visión distinta de la mía? ¿No? Estamos todos acá para sumar informaciones, no debemos apartar por un conflicto que se pasa, ¿no? Conflicto es generado por el ego, el sentido de arrancar rabia. Entonces, creo que Isso. Eu acho que essas imagens vão dar àqueles que nos ouvem e que nos veem oportunidade para fazer reflexão, inclusive no que se refere ao seu comportamento na vida material, no que se refere no trabalho, no lar, em qualquer lugar. Por que debater? Por que discutir se o outro não está vendo o que eu estou vendo e nem eu o que ele está vendo? Somos dois loucos. bueno, entonces yo dejo este mensaje. Creo que las imágenes hacen que ustedes puedan reflexionar sobre los comportamientos, sobre la vida en el trabajo, la vida material y también pensar que por qué estamos discutiendo estos asuntos, porque nosotros dos tenemos dos interpretaciones totalmente distintas de la realidad y la verdad es que ninguna de las interpretações são corretas, assim que somos dois loucos discutindo. Pois é. O que eu faço agora? Estou esperando. Outra pergunta. Acho, acho que tá, não sei como. Acho que a gente pode terminar se ninguém tem mais alguma pergunta, né? Sí. Ujú. A gente agradece muito o Willington pelo seu satsang, foi ótimo. Nossa, eu continuaria aqui. Nem vi que passaram quase 2 horas, né? Foi muito bom. Acho que todos aqui desfrutaram bastante. A gente teve os devotos aqui continuamente na reunião, então queria te agradecer. Não sei se o Brian podia falar em Sí, entonces, muchas gracias, Billington. La verdad que podríamos continuar con el satsang porque el tiempo se pasó rápido con usted, ¿no? Estuvo muy, muy interesante, ¿no? Pero ya tenemos que cerrar, entonces le agradecemos mucho su participación y también queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que participaron y que se mantuvieron hasta este momento. Sairam. Tainan, eu agradeço, viu, a oportunidade, o tempo que vocês dedicaram a esse satsang, né? Nós estávamos aí, vocês ouvindo, eu estava falando. Muito obrigado a todos. E sempre que vocês quiserem, se eu puder lhes ajudar, né? E certamente também aprendo muito com vocês. Eu estou muito feliz com você, Brian, e com a Natasha, porque vocês realmente conseguem traduzir a essência do que eu passo. E espero, né? Torço para que vocês dois possam fazer reflexões sobre o que foi objeto da nossa fala.
Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Foi ótimo mesmo. Acho que eu vou encerrar então com o Samastha. Muito obrigada também. Oh, Samastha Sukhino Bhavantu. Samastha Sukhino Bhavantu. Samastha Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Ji ki. Ei, Ei.